Graças e paz, amados irmãos. Espero que vocês estejam bem, espero que estejamos todos vivendo na perspectiva do reino, entendendo que Deus é Senhor sobre as nossas vidas. E se nós estamos vivendo na expectativa do reino, entendendo que o reino veio até nós através do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, do seu evangelho de boas novas, de salvação, nós também entendemos que o serviço é nosso dever, nosso prazer, que é o tema do estudo dessa noite, amém? Então quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos estar falando com o nosso Senhor. Paizinho querido, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e cuidado de cada um de nós. Toma, Senhor, as nossas preocupações, as nossas ansiedades em Tuas mãos e que nada venha nos atrapalhar durante esse momento que estaremos buscando a Tua face e entender a Tua palavra. Que seja um tempo de comunhão entre nós e Ti, e que o Senhor continue a gerar no nosso coração o desejo por buscar o Teu reino, a Tua justiça e servir ao nosso próximo com alegria, assim como o Senhor tem feito tudo por nós. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, onde vamos estar fazendo uma leitura um pouquinho extensa, mas eu acho que é muito importante para a gente entender que o serviço é nosso dever, mas também precisa ser feito com prazer. A partir do versículo de número 17, Atos 20, 17, que diz assim: De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e o que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança dentre todos os que são santificados. De ninguém cobrei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que me era necessário, e os que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles.
Quando nós falamos de serviço, nós muitas vezes entendemos que o serviço da igreja é um serviço voluntário e que então nós não temos essa obrigação, nós não temos esse compromisso. Mas nós precisamos entender que o Senhor, na sua palavra, Ele nos diz que já não nos chama mais de servos, mas nos chama de filhos. Então, como filhos e filhas amadas de Deus, nós temos um compromisso e uma responsabilidade com a obra do Senhor. E dia desse estava conversando com alguns irmãos que nós muitas vezes queremos receber elogios e achamos que trabalhar na obra do Senhor é ser um ministro de louvor, é ser do ministério de santuário, aí eu lavo, eu coloco a ceia, eu varro o quintal. Achamos que essas coisas que nós fazemos é o nosso serviço, é o nosso chamado. E nós precisamos entender que isso não é o nosso serviço e nem o nosso chamado. Isso faz parte das nossas atribuições enquanto filhos de Deus que estamos na casa do nosso Pai. Você na sua casa, quando você vai lá lavar a louça do alimento, né, depois do almoço, da refeição, ou quando você lava o banheiro, ou quando você passa um pano na sua sala, você fica dando tapinha nas suas costas e se elogiando por aquilo que você fez? Não. Por quê? Porque você entende que isso faz parte das atividades, da rotina da sua casa, para que a sua casa seja um ambiente saudável, seja um ambiente agradável, e você faz isso para você e você faz isso em amor pelas pessoas que moram junto com você. É responsabilidade de todos. Então, ninguém precisa chegar para você, ou não deveria precisar chegar para você e pedir para lavar uma louça, para varrer o chão, porque nós sabemos que esse é o nosso dever, porque nós estamos ali inseridos naquele lugar. Vocês aí, o marido, a esposa, os filhos, vocês não são voluntários. Isso é um serviço que vocês fazem para o bem-estar da família, do lar de vocês, e porque vocês amam uns aos outros e porque vocês entendem que vocês estão fazendo para vocês. Então, na casa do Senhor, por que a gente tem essa história do voluntariado? O Senhor não chama ninguém para ser voluntário na sua obra. Até porque, se nós quiséssemos ser voluntários, nós temos sido péssimos voluntários, porque nós somos voluntariosos, queremos fazer aquilo que queremos, aquilo que gostamos, da forma que entendemos que é melhor, do nosso jeito, sem ouvir a necessidade, sem ouvir aquele que precisa receber o nosso serviço. Então nós precisamos entender que o que fazemos na casa do Senhor não fazemos mais do que a nossa obrigação, e que isso não é o nosso chamado, isso não é a nossa vocação. O nosso chamado e a nossa vocação é estar ajudando o Senhor na tarefa de salvar o mundo, é resgatar o maior número de pessoas possíveis para o reino da luz, trazer essas pessoas para perto do Senhor Jesus, e isso tendo uma vida de quê? Uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida de responsabilidade, vivendo o reino, entendendo que o reino não é um lugar aonde eu vou gozar dos privilégios e dos benefícios, das riquezas, ficar deslumbrado, mas viver o reino é receber o Senhor Jesus Cristo na minha vida e viver uma vida com propósito, entendendo que Ele nos chama para servi-lo. E esse serviço não pode ser um serviço que eu faço mal-humorado, que eu faço obrigado e que eu faço chateado, mas é servir porque eu entendo que o Senhor nos chamou para servir. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver esse exemplo de Paulo, como ele serviu. A primeira coisa que nós podemos entender é que Paulo serviu com fidelidade e desinteressada. Tem um cântico que a gente gosta de cantar, e aqui em Betel Bangu, eu pelo menos acho que eu ainda não ouvi nós cantarmos esse cântico, que diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Mas muitas vezes nós estamos fazendo por quê? Porque queremos ser vistos, nós queremos ser elogiados, nós queremos ser exaltados, nós queremos receber aplauso. E quantas vezes nós estamos fazendo trabalho, se as pessoas não falam o nosso nome, se as pessoas não nos reconhecem, como
que nós ficamos? Nós ficamos tristes, ficamos melindrados, ficamos chateados e aborrecidos, pensando: ó vida, a pastora não lembrou de mim, eu passei aqui o dia todo fazendo isso, fazendo aquilo outro, e ela não me deu um tapinha nas costas. Meu irmão, se você está dependendo da minha memória para ganhar tapinha nas costas, você vai ficar decepcionado, você vai ficar entristecido, porque vez por outra, eu, humana como sou, vou falhar, não vou conseguir reconhecer, ou não vou perceber, ou não vou ver, ou não vou ter esse tempo, porque eu entendo que assim como nós estamos fazendo, você não está fazendo para mim, assim como eu não faço para você. O meu alvo é você, o seu alvo pode ser eu, mas nós fazemos isso para o Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que tem que ver, é Ele que tem que se alegrar, é Ele que tem que dizer para você: continue, meu irmão, continue, minha filha, meu filho, não desista, continue trabalhando, porque eu estou vendo e sou eu que te dou a recompensa. A nossa recompensa vem do Senhor. A nossa recompensa não é elogio, não é receber. Quantas vezes nós vemos que pessoas estão se valendo do Evangelho para se locupletar, tirando vantagens, quando nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar com fidelidade ao Senhor, sermos fiéis ao Senhor, trabalhamos para Ele, e essa fidelidade é desinteressada. Nós não fazemos porque, até quando fazemos para o Senhor, não é porque vamos ganhar alguma coisa em troca, porque nós já recebemos o bem mais precioso, que é a sua salvação, que é a salvação que vem do Senhor. Então, por mais que eu faça, como diz a palavra, não passo de um servo inútil, e tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor trabalhando em busca de recompensa, né? Então, em primeiro lugar, ele vivia pelo que pregava. Então, muitas vezes a gente diz: o meu prazer é fazer a obra do Senhor, a minha alegria é fazer a obra do Senhor. Irmão, você pode ir ali distribuir um folheto? Irmão, você pode lavar um pano de chão? Irmão, você pode participar do mutirão? Aí a gente fica triste. Não me chamou para subir ao altar, para pegar o microfone, para cantar, para pregar, para fazer alguma coisa, me chamou para pegar um copo d'água. Aí a gente fica triste, fica chateado. Aí aquilo que a gente cantou já não tem mais essa referência. Por quê? Porque a gente está cantando e está fazendo as coisas em busca de honra humana, de receber glória, enquanto que a glória pertence somente ao Senhor. Então nós precisamos ter uma vida coerente e uma vida com fidelidade. E essa era uma característica, uma marca do ministério do apóstolo Paulo, né? Que ele assim o praticava. A segunda coisa, servindo com envolvimento profundo. Quantas vezes nós dizemos que estamos envolvidos na obra do Senhor? Não, estou lá, eu estou envolvido, mas a gente não está envolvido, né? E aí eu lembro de uma historinha de que alguém chamou o porco e a galinha para participar de um café da manhã, e que aí a galinha foi lá, doou os ovos, e o porco doou o bacon. E aí eu sempre, quando fala de envolvimento e de compromisso, eu lembro dessa história, porque muitas vezes nós estamos envolvidos, mas não estamos comprometidos. Então a galinha, ela estava envolvida na ação. Não, pode contar comigo, eu vou lá, deu o ovo e foi embora. E quantas vezes a gente faz exatamente isso? A gente, não, tô envolvida na obra. Você vai lá e faz só aquilo. Mas quando a gente vê que o porco deu o bacon, se você parar para pensar, para que ele pudesse dar o bacon, ele teve que fazer o quê? Ele teve que cortar na própria carne. E quantas vezes o nosso compromisso não é tão grande assim? Por quê? Porque toda vez que eu tenho que fazer
algo que tenha que trazer algum prejuízo ou dano para mim, então o meu compromisso já acabou. Nós estamos agora num processo de discipulado, o discipulado de 1 a 1, em que nós estamos envolvidos. Nós não queremos estar somente envolvidos, mas nós queremos estar comprometidos com aquelas vidas que nós estamos oferecendo diante do altar do Senhor, porque o seu compromisso, o seu sacrifício foi com o Senhor. Aquele voto foi feito diante do altar do Senhor para o Senhor. Você ofereceu ao Senhor aquela vida. Senhor, eu estou aqui, eu apresento a Ti essa vida e eu vou trabalhar. Eu não quero estar somente envolvido, mas eu quero estar comprometido. Estar comprometido é você estar, às vezes, cansado e receber uma ligação. Meu irmão, minha irmã, por favor, ora por mim nesse momento. Meu irmão, minha irmã, vem aqui me ajudar, me socorre. É você estar disponível a largar tudo e a deixar tudo para dar socorro àquele que precisa. Então nós precisamos entender que outra característica do ministério, do serviço do apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa envolvida, ele era uma pessoa comprometida. E nas nossas igrejas, muitas vezes, nós temos muitas pessoas envolvidas, mas não temos pessoas comprometidas, porque elas estão dispostas a ir somente até um certo ponto. Tudo que passa a exigir demais delas e que elas começam a perceber que vão ter algum prejuízo e que vão ter que cortar na própria carne, vão ter que se comprometer muito mais, então elas já desistem. E nós não podemos desistir, né? Então nós precisamos ir em frente. E aí o apóstolo Paulo fala, né, que foi sobre as lágrimas, foi com lágrimas. Meus irmãos, trabalhar na obra, estar comprometido com o serviço do Senhor, muitas vezes é com lágrima, é como diz o salmista, a gente sai semeando, mas é com lágrimas, mas voltará também trazendo os seus feixes se você não desistiu. Então nem sempre será fácil, nem sempre será simples, mas nós precisamos entender que o meu compromisso, o seu compromisso é acima de tudo com o Senhor. Quando nós entendemos que o reino vem até nós, e se você tem recebido Jesus Cristo, se você recebeu o reino, se você recebeu a palavra de Deus, você faz parte do reino de Deus, você está debaixo do senhorio de Deus. Então você não tem um compromisso comigo, mas você tem um compromisso com o Senhor. Agora, o seu compromisso com o Senhor leva você a ter responsabilidade pelas vidas, responsabilidade pela palavra dada, pela palavra empenhada, responsabilidade no seu agir, no seu viver. E nós precisamos estar atentos, servindo com testemunho incansável. O nosso testemunho, ele vai surtir, tem um efeito muito poderoso sobre aquilo que eu falo. E a gente precisa entender que a nossa prática precisa estar alinhada com o nosso discurso. Muitas vezes o nosso discurso não está alinhado com a nossa prática, então não vai surtir efeito. Por quê? Porque se eu falo uma coisa e faço outra, se eu digo para você, você precisa ser uma pessoa comprometida, eu quero ver você lá no mutirão. Aí vai todo mundo pro mutirão, cadê a pastora? Não sei. Você vai voltar na próxima convocação? Não. Por quê? Porque a minha fala é uma, mas o meu discurso, a minha fala é uma, mas a minha prática é outra. Então, muitas vezes nós estamos falando e falando coisas que nós não estamos comprometidos com aquilo que vivemos. Não temos essa responsabilidade com aquilo que falamos. Então o apóstolo Paulo, ele está lá disposto a proclamar o evangelho, ele anuncia o evangelho com graça, com gentileza. Então ele fala dos desígnios de Deus, mas também com firmeza. Na hora que precisa ser firme, exortar, chamar a atenção, ele também faz isso. Então nós precisamos entender que
Não é eu falar uma coisa e fazer outra. A nossa prática precisa estar alinhada com aquilo que falamos. O anúncio do evangelho era levado a sério. Às vezes a gente não leva a sério aquilo que falamos. A gente não leva a sério aquilo que vive. Porque nós falamos assim, não, eu sou de Cristo, eu sou da igreja tal. Mas as pessoas falam assim, você é da igreja tal? Me avisa que é para eu não ir lá. Por quê? Tudo que fala não cumpre, olha o comportamento, maior gritaria na casa dele, maior confusão, é mal-humorado, é grosseiro, não é gentil, não é educado, não honra a sua palavra dada. Então, gente, que crente é esse? Que igreja é essa? Então, muitas pessoas às vezes não querem, por quê? Porque o nosso testemunho não está em consonância com aquilo que anunciamos. Então, nós precisamos ter o quê? Levar isso a sério, porque é coisa muito séria. E meu irmão, minha irmã, vou chamar a tua atenção se for necessário, mas um dia você vai ter que prestar conta diante de Deus. E aí, meu querido, minha querida, diante de Deus não tem desculpinha, né? Não tem. Já não é possível. Então o anúncio do evangelho ele precisa ser levado a sério e sua responsabilidade espiritual o levava à consciência de que ele cuidava das ovelhas de Cristo. A responsabilidade espiritual de Paulo fazia com que ele entendesse que ele cuidava das ovelhas de Cristo. Você está tratando das ovelhas de Cristo. Você está congregando junto com as ovelhas de Cristo, com os servos do Senhor, com os filhos do Senhor. Então, como nós vamos fazer isso da melhor maneira possível? Tem essa responsabilidade. Eu sempre costumo dizer que quem lida com vidas não tem direito de errar, porque uma vez que você erra, você pode ferir mortalmente a vida daquela pessoa e não tem conserto, não tem reparo. Então, a gente precisa estar atento. A quarta coisa é um serviço com sabedoria profética. O que quer dizer isso? A característica desse serviço de Paulo, né? É com sabedoria profética, que quando nós dizemos isso, nós estamos querendo dizer que a sabedoria, né, de Paulo conseguia fazer uma leitura do seu tempo e discerni-lo, entendendo as coisas que são espirituais das coisas que não são espirituais. Ele conseguia ter esse entendimento e ele alertava a sua igreja a respeito disso. Então a gente precisa ter essa sabedoria profética de falar, olha meu irmão, se você continuar fazendo as coisas desse jeito, se você continuar agindo dessa forma, as consequências serão essa e essa. Vigia, fica firme. Muitas vezes nós não temos esse serviço com sabedoria profética, esse entendimento de olhar para o todo e conseguir discernir e ser o quê? Uma voz, a voz que se levanta para denunciar, a voz que se levanta para alertar, a voz que dá direção. Então nós precisamos ter essa sabedoria profética, pedir ao Senhor que nos dê discernimento, que olhando para a palavra dele, olhando para as coisas que estão à nossa volta, nós possamos chegar para os nossos irmãos e falar, olha meu irmão, se você continuar agindo dessa forma, cuidado, porque isso pode trazer dano e pode trazer prejuízo para a sua vida. Então Paulo tinha essa característica. E aí a sua motivação, qual tem sido a sua motivação? Falamos isso na semana passada, falamos no culto, que muitas vezes estamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. A nossa motivação no serviço era o quê? O amor a Deus. O nosso amor a Deus leva à renúncia dos nossos direitos, da nossa vontade, do nosso querer. Para quê? Para que o serviço ao Senhor seja feito, para que a obra do Senhor aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a nossa motivação precisa ser o amor a Deus. Você trabalhou na obra do Senhor? Não porque você quer receber aplauso. Às vezes a gente faz as coisas, faz a coisa certa, mas com a motivação errada. Então valeu de quê? Valeu de nada.
Às vezes as pessoas dizem, dá o seu dízimo para que o migrador, o devorador não entre na sua casa. Então você está fazendo a coisa certa, você está sendo um dizimista. Mas qual é a motivação? A motivação está errada. Não é porque você quer que o Senhor venha multiplicar as suas finanças, os seus recursos. Você, quando dá o seu dízimo, você dá por quê? Porque você ama a Deus e porque você quer que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Então você está investindo no reino de Deus, para que esse reino chegue ao maior número de pessoas. Então, essa é a nossa motivação. Então, precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa. Senão, estamos perdendo o nosso tempo. Então, ao colocar o valor do serviço acima dos seus interesses, o nosso serviço tem valor, não tem preço. Ele encerrou sua vida com alegria de combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E que você possa estar servindo ao Senhor fazendo a coisa certa com a motivação certa, que é em amor ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria, entendendo que servir ao Senhor é um dever, mas esse dever precisa ser feito com alegria. Paizinho amado, nós queremos te pedir nessa hora que o Senhor, nesse momento, restaure em nós esse compromisso, essa responsabilidade pelo serviço, Senhor, a Ti. Mas que nós queremos que o Senhor nos dê alegria em trabalhar em prol do crescimento do Teu reino. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.